Amém, irmãos? A mesa nova, som novo. O microfone é novo também? Não. O som está muito bom. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É bom que eu não vou precisar nem gastar muita garganta. Eu fiquei até com medo anteontem, a minha garganta começou a arranhar, e aí eu falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus, não pode inflamar não. Se inflamar, mas aí nada que uma frutinha de romano resolva. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão felizes por estarem aqui? Eu também estou um pouquinho nervoso, mas Deus dá graça, né? Eu falo para o Senhor, para gente que não é o pastor, né, da igreja, que prega toda semana, então ele acaba pegando uma prática maior, né? A gente que prega de vez em quando, não é fácil subir aqui, a gente tem que subir com temor, com tremor e com muita responsabilidade, né? Então eu sempre eu separo um tempo quando eu vou ministrar para poder trazer um alimento que venha fazer a diferença na sua vida, para quem está aqui, para quem está em casa também. Aproveito e cumprimento, ainda está sendo transmitido. Então, cumprimento você também que está em casa, que você possa receber aí também desse alimento, amém? Hoje 13/4/2023, né? Então abra aí o seu coração, você que está aqui, você que está em casa, deixa essa semente ser lançada aí no seu coração, né? A semente é a palavra do Senhor, que você possa ter gratidão também ao Senhor. Abre comigo aí em Salmo 30. Salmos 30, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 5. Amém? Facinho, né? Salmo. Vamos lá então, vamos dar a partida aí. O Salmos 30 é um salmo de graça, né? De ação de graças e libertação da morte. E ele começa dizendo assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Versículo 2: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Aqui, queridos, nós começamos, preste atenção, só para nós tecermos aqui um comentário em cima desses dois versículos logo de início, aonde o salmista está dizendo: exaltarei o Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ou seja, o salmista aqui, ele está dizendo, né, que agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, por causa do livramento que o Senhor deu para ele, no caso de não deixar que os inimigos zombassem dele. E no versículo 2 ele diz: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Ou seja, então nós vemos aqui o salmista sendo grato ao Senhor já de início, de dois fatos, né? Um dele ter livrado ele e o outro dele ter também sarado ele. Vamos prosseguir, versículo 3: Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não desceste à sepultura. Versículo 4: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Versículo 5: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.
Só repete comigo aqui: ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em pé como você está, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Senhor, que foi lida, e como eu tenho pedido, clamado ao Senhor, Deus, que sempre o Senhor me leve, Deus, a ministrar baseado, formatado na Tua palavra, Senhor. Deus, é isso que eu peço ao Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que faz a diferença, que salva, que cura, que liberta, Pai, que a Tua palavra vá e encontre, Senhor, guarita nos corações dos Teus filhos que estão aqui nesta noite e daqueles que estão em casa também. Como disse o profeta Isaías, que a Tua palavra vá e produza o efeito pelo qual ela está sendo semeada. É isso que eu oro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Tem uma colinha aqui. Não sei o que é não, mas tem uma colinha aqui que está me pegando o meu tênis aqui. Amém, queridos? Bom, como eu já disse aqui, o salmista ele começa aqui do Salmo 30, ele começa dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem, ou seja, que os meus inimigos zombassem de mim. No versículo 2 ele está dizendo que eu clamei a ti por socorro e tu me saraste, ou seja, Deus ouviu o clamor do salmista. No versículo 3 ele diz o seguinte: o Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. No versículo 4 ele diz: salmodiai ao Senhor, ou seja, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. Aí no versículo 5 ele declara: porque não passa de um momento a ira do Senhor. Ou seja, querido, o que nós aprendemos com a palavra do Senhor, que a ira do Senhor, ela não dura para sempre. O favor dele, sim, dura para sempre. Aí ele prossegue dizendo: ao anoitecer, pode vir o choro. Ou seja, nós estamos sujeitos, como está escrito lá em Efésios, naquele dia mau. Por isso que nós, sempre que pregamos, perguntamos: como você está com a leitura da palavra, né? Como você tem buscado ao Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, né? Você tem feito isso, você tem se fortalecido, né? Porque o dia mau ele pode chegar, o choro ele pode chegar para as nossas vidas. Então, querido, que nesta noite você possa apresentar as suas necessidades diante do Senhor, porque o Espírito Santo, o mensageiro, é Ele que apresenta as nossas necessidades, as nossas orações. Quando nós oramos, não é o pastor, não é o pregador, mas quando nós oramos, é o Espírito Santo que leva as nossas petições até diante do Pai. Romanos 8:26, coloca aí para os irmãos verem. Se você quiser acompanhar na televisão, né, pastor? Pode. Romanos 8:26. Vai colocar aí para mim? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Uma das coisas tremendas que nós temos é o Espírito Santo. A testificação de que Jesus, ele disse que ele iria para junto do Pai e de lá ele nos enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo da parte do Senhor. Então, querido, essa é a testificação. Quando eu e você, quando nós oramos, não é
ninguém que vai apresentar ao Senhor, não é ninguém que vai interceder. A palavra, o apóstolo Paulo, ele está dizendo na carta aos Romanos, que é o Espírito Santo que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por nossa causa. Aleluia! Este salmo, querido, ele testifica em nossos corações que o Senhor ouve o clamor dos teus servos. Nesta noite, eu quero declarar para você que o favor dele na sua vida, amém, queridos? Certa vez eu, lendo o texto lá em Números, eu vi um texto muito interessante, aonde o rei dos Moabitas, certa vez chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, porque ele via que o povo de Deus cobria a face da terra, e que aonde o povo de Deus passava, Deus dava vitória. E aí os moabitas, com medo de serem derrotados pelo povo de Deus, manda chamar Balaão, o rei dos moabitas manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E uma das coisas que eu aprendo, querido, é que não adianta ninguém lançar palavras de maldição sobre o povo de Deus, porque Deus não permite. E quando Balaão é chamado pelos moabitas para poder fazer isso, Deus fala com ele: não, você não vai. Pelo contrário, quando ele chega lá, em vez de amaldiçoar, ele abençoa, ele declara palavras de bênção sobre o povo de Deus. E é isso, querido, que eu peço para o Senhor, sempre que eu venha ministrar, sempre que eu estiver ministrando a palavra dele, que eu declare palavras de bênção, palavras de vitória sobre a vida do povo de Deus. Tem povo de Deus aqui nesta noite? Aleluia, aleluia. O choro, querido, pode até chegar, mas o favor dele está sobre você, e os olhos deles estão a te contemplar. Abre aí comigo Salmo 33. Se você quiser acompanhar na televisão, para ser mais rápido, eu vou agilizar aqui, amém? Salmos 33, versículo 18 e 19, diz assim: olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma e no tempo da fome conservar-lhes em vida. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor, querido? Podemos glorificar o nome dele. Os olhos do Senhor estão sobre os que os temem. A Bíblia vai nos dizer lá em 1 Coríntios 2:9, que o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Hebreus 4:13, querido, diz assim: olha, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas. O salmista, ele nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Lá no livro de Hebreus 4:13, ele diz que todas as coisas, tudo que nós fazemos, toda palavra frívola, toda palavra que nós dissermos errada, essa palavra vai ser imputada a nós, porque lá no livro de Hebreus diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar contas um dia, querido. O choro pode até vir, mas o salmista está afirmando que a alegria chega pela manhã, e quando nós passamos uma noite mal, querido, mas quando a alegria ela vem pela manhã, você fica
nós ficamos em estado de graça, né? Quando nós passamos uma noite ruim, passamos um dia ruim, mas quando a alegria do Senhor, ela toma conta do nosso coração, ela chega na nossa vida, nós ficamos em estado de graça. E eu te pergunto, como você está hoje? Como você acordou hoje? Sabe, querido, é muito importante nós acordarmos e agradecermos ao Senhor por nós estarmos vivos, por nós abrirmos os nossos olhos, por nós tomarmos o nosso café, por nós fazermos as nossas coisas básicas, as nossas necessidades básicas. Então, querido, nós temos que ser grato ao Senhor. E aí eu te pergunto, como que você tem agradecido ao Senhor? Amém? O salmista, querido, ele começa nesse Salmo 30, ele começa este salmo exaltando ao Senhor e termina da mesma forma dando graças. Mas eu e você, como nós fazemos? Eu estava meditando na palavra hoje e o Senhor me trouxe um videozinho que eu vi sobre como que nós temos que agradecer. O que tem valor realmente para as nossas vidas, né? Para a nossa vida como cristão. E esse vídeo, ele aparece ali, 3 mulheres e uma pergunta para a outra. Fala, se eu te der 1 milhão, alguém deve ter até visto esse vídeo. Se eu te der 1 milhão amanhã, como que você vai acordar? A pessoa fala assim, poxa, eu vou acordar muito feliz, eu vou estar muito bem. Aí ela pega e fala, e se eu te der 10 milhões? Ela fala, nossa, aí eu vou comprar casa, comprar carro, vou estar muito feliz. Aí ela pergunta, mas e se eu falar para você que eu vou te dar esse dinheiro, mas aí você vai morrer, você vai querer esse dinheiro? Ela falou, não, aí eu devolvo. Está entendendo, meu? Então só o fato de você acordar não tem preço, não tem nada que paga. O sopro de vida que o Senhor nos deu é motivo de nós glorificarmos a Ele. Amém, queridos? Foi isso que Ele disse para os seus discípulos: eu estarei convosco, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí, querido, no outro dia, né, em Mateus 28, 20, ele diz isso, ele diz assim, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Aí no capítulo 21 de João 21, nós vemos 5 discípulos de Jesus passando por um momento de frustração, né? Eles saíram para pescar e nada apanharam a noite inteira. Mas a Bíblia diz que quando clareou o dia, no clarear da madrugada, no amanhecer do dia, o socorro chegou para os seus discípulos. Os discípulos que Jesus tinha dito há pouco tempo para eles que estaria com eles até a consumação dos séculos, todos os dias, eles estavam agora passando por uma dificuldade. Mas quando eles chegam frustrados ali para lavar as redes naquela praia, quem estava lá? O próprio Senhor Jesus, esperando eles com o recurso e com a providência. É isso que o salmista está dizendo aqui. A luta pode durar até a noite inteira, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Jesus chegou com o recurso para aqueles discípulos e abençoou a vida deles com 150 grandes peixes ali. Amém, queridos? Aleluia! Então, querido, mesmo quando a gente está frustrado, saiba, Jesus está vindo com o recurso para as nossas vidas. No momento de angústia, de cansaço, onde achamos que está tudo perdido, chega o provedor, aquele que pode restituir tudo na minha vida e na sua vida. A promessa dele, querido, é que ele estaria no meio de nós. Ele diz, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Você crê que ele está aqui?
Eu creio que Ele está aqui, eu creio que Ele está aí também na sua casa, né? E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou comigo, pastor Marcel, justamente para aquele que estava em casa, para mim liberar uma palavra para aquele que estava em casa. Assim como a restituição chegou ali na praia para aqueles discípulos, eu profetizo também sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você que está me assistindo aí em casa, no conforto da sua casa, que a bênção do Senhor também chegue até você, que aquele que pode restituir, aquele que pode restaurar as nossas vidas, toda a área das nossas vidas, seja espiritual, seja na familiar, na financeira, sabe, queridos, que essa bênção do Senhor possa chegar também até na sua casa. Amaury, mas como você pode profetizar sobre as pessoas que estão em casa, declarando que eles vão receber? Se você crê, você vai receber, porque certa vez um homem, um centurião, chegou para o Senhor Jesus e disse para ele: olha, o meu servo está à beira da morte, mas se o Senhor liberar uma palavra sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida daquele servo, ele vai ser curado. E Jesus admirou a fé daquele servo. Então que essa fé também possa estar aí com você, e que Jesus possa estar liberando uma palavra também sobre a sua vida. Ele está aqui no meio de nós também, e eu profetizo isso sobre a sua vida também, para você que está aqui, querido. Você crê isso? Aleluia! Então receba essa restituição de Jesus aí também na sua casa, a restauração dele, a alegria dele invadindo o seu coração e a sua casa, em nome de Jesus. O Jesus da restituição está aqui para te restituir. Amém? Você pode levantar a sua mão e glorificar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo, abra comigo, põe aí na tela para mim, Lucas 7:13. Aleluia. O Jesus da restituição, querido, Ele está aqui. Aquele que restituiu aquela viúva, Ele pode também restituir também a sua vida. Lucas capítulo 7, versículo 13. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Versículo 15 agora. Hein? 14 então. Hein? E chegando a isso, é o 14. Obrigado aos universitários. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O 15 então. E entregou a sua mãe. E Jesus o entregou à sua mãe. O Jesus da restituição, o mesmo que fez isso com essa viúva, que restituiu o filho da viúva de Naim, é o mesmo que está aqui nesta noite. O Jesus que restitui está aqui para te restituir. Se porventura você perdeu algo na sua vida, algo que você queria muito, Jesus está aqui para te restituir. Amém, queridos? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor enquanto eu tomo a água aqui? Aleluia. Davi, queridos, certamente ele estava vivenciando um conflito, uma adversidade espiritual e física. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era o homem. Quando Deus olha para Davi lá atrás das malhadas, e ele chama Samuel e fala: Samuel, eu quero que você vá à casa de Jessé. Achei um homem segundo o meu coração. Amém, querido?
Mas agora, nesse Salmo 30, ele estava vivendo adversidades espiritual e física, mas ele era esse homem segundo o coração de Deus, e neste Salmo ele dá para nós a estratégia nos dias de hoje, para que nós também alcançarmos o favor de Deus. Porque a palavra de Deus, querido, ela é o parâmetro para a nossa vida. Em todo tempo, né? Em todo tempo, em toda situação, nós buscamos a orientação na palavra de Deus. Se nós dedicarmos à leitura da palavra, com certeza o Senhor vai nos direcionar até um dia nós atingirmos o alvo a qual nós buscamos. E neste salmo, ele dá essa estratégia para nós, para os dias de hoje. Salmo, ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus ouviu, querido, o choro de vários homens que deixaram exemplo na Bíblia para nós. Deus ouviu o choro do seu povo lá no Egito, quando o povo estava sofrendo debaixo de uma escravidão, de uma servidão, gemendo. Deus disse para Moisés: fala para aquele povo que eu vi as suas lágrimas do choro e ouvi o teu choro, vi as tuas lágrimas e vi o teu gemido, e desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus livra Ismael do deserto. Ouve o choro de Ismael no deserto. Deus ouve o choro de Ezequias. O profeta Isaías, querido, leva uma mensagem dramática para Ezequias. Entrega a mensagem, entrega a revelação para ele, que Deus tinha mandado, a qual ele iria morrer e que ele precisava colocar a casa dele em ordem. Mas o profeta entrega a mensagem, vira as costas, e Ezequias, no leito, ali aonde estava à beira da morte, ele vira para o canto e chora, e Deus vê o choro de Ezequias. E a Bíblia diz que Deus fala com Isaías, antes de Isaías sair do átrio do palácio, diz para ele: volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi o clamor dele, que eu vi o choro dele, vi as lágrimas dele. Estou acrescentando 15 anos mais na vida dele. Ou seja, se Deus ouviu o choro dessas pessoas, Deus, por que ele não ouviria o nosso choro nos dias de hoje? O choro de Ana, que era estéril, queria ter um filho, mas era zombada, e Deus ouviu o choro dela no cantinho ali. Somente Samuel viu ela chorando, tá? E Deus ouviu o choro dela. Falei errado. Não foi Samuel, foi... Como é que chama o profeta lá? Eli, o profeta Eli. Porque eu estava lá Samuel estava no ventre, exatamente. Não, ele ia nascer ainda, né? Ainda não tinha sido gerado ainda não, né? A verdade é essa. O profeta Eli, viu ali a Ana chorando, achou que ela estava até embriagada, né? E tem muito pregador que passa batido, né? Mas aqui eu estou cheio de experts aqui, ó. Josimar, Max Paulo, todo mundo aqui, ó. Só todo mundo olhando para mim aqui, né? O Maurinho fica nervoso, acaba errando. Mas é Eli, gente. Eli que viu o choro de Ana e achou que ela estava embriagada, né? Ou seja, Deus ouviu o choro de Ana, e Ana concebeu um filho chamado Samuel. Agora acertei. Aleluia! Glória a Deus.
né? Deus ouviu o choro de Davi, o choro de Jeremias, querido. A Bíblia diz que Jeremias foi jogado por causa dele ser um profeta, um homem de Deus. A Bíblia diz que ele foi jogado dentro de um poço, dentro de uma cisterna rota, uma cisterna que não tinha água, só tinha barro lá dentro, e Jeremias foi jogado ali dentro, mas Deus ouviu o choro de Jeremias, e Deus enviou o socorro para Jeremias. Amém, queridos? Se Deus ouviu o choro desses homens, dessas mulheres de Deus, o Senhor iria estar indiferente com o seu choro e com o meu choro? Por um acaso Ele não virá em nosso socorro? Entenda que o choro vai atrair a mão de Deus para a sua vida. E eu quero encerrar essa mensagem, querido, com mais dois textos. Deixa eu ver se eu acho onde é que eu anotei aqui os textos, mas se eu não anotei, eu sei onde é que eu sei de cor também. Pronto, vamos lá. Aleluia. Tá aqui, tá ali, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Preste atenção só, querido, não precisa abrir não, ou se vocês quiserem colocar aí na televisão, pode. Salmo 30, primeiro, eu quero fechar essa mensagem com três textos. Um é esse aqui, aonde o salmista Davi diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim, ou seja, zombassem de mim. E ele fecha o Salmo 30 lá no versículo 12, ele diz assim: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Queridos, o profeta Abacuque, ele faz uma declaração mais ou menos como este salmo. Ele diz: ainda que não haja fruto na vide, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelhas nos apriscos, ainda que não haja gado no curral, mas contudo eu exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Se coloque de pé. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Querido, saiba, fique com essa palavra no seu coração. O choro, o salmista não está dizendo que o choro vai vir. Ele diz: o choro ao anoitecer pode vir o choro, mas se um dia, se uma hora esse choro vier, se um dia esse dia mal chegar, em primeiro lugar você precisa estar revestido com a armadura de Deus, com toda a armadura de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz lá em Efésios 6:10 que nós precisamos estar revestido com essa armadura de Deus para que nós possamos resistir o dia mau, né? Mas então, querido, saiba que se o choro vier, se acontecer, se o dia mau chegar, o Senhor virá em seu socorro. Clame a Ele, busque a Ele, e o Senhor te dará a vitória. Assim como disse o salmista, o choro pode durar, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. É isso que eu profetizo sobre a sua vida que está aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. Receba essa palavra e aplauda ao Senhor, e eu devolvo o microfone para o pastor. Glória a Deus, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Fala com o irmão que está do seu lado assim: você vai passar momentos de choro, de aflição, mas é certo que o Senhor virá te socorrer. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, todos aqueles que passaram por aflições na Bíblia e clamaram e buscaram, o Senhor veio de encontro a esses corações. Eu não sei como você chegou aqui hoje,
qual a sua situação, qual a sua aflição, qual o seu choro. Mas uma coisa eu sei: se você clamar, Deus pode vir de encontro à sua vida. Você pode fechar os seus olhos? Em nome de Jesus, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra aos nossos corações. É sempre bom, Senhor, nos lembrar, Deus, porque existem momentos em nossas vidas que sofremos retaliações, as dificuldades batem na porta da nossa casa, as angústias vêm, Senhor, em nossas vidas, mas também nós temos um Deus que se apresenta a nós e traz restauração daquilo que nós estamos vivenciando. Pai, eu quero pedir ao Senhor que ajude a vida dos meus irmãos, aqueles que estão passando um momento de choro, de aflição, de angústia. Pai, vai de encontro a esses corações, esses que estão enfermos, esses que estão, Deus, um problema em casa, no casamento, Deus, um problema financeiro, seja qual for a situação que esse meu irmão, essa minha irmã está vivenciando. O Senhor pode trazer restauração, o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode operar nesse coração. Deus, eu peço ao Senhor, abençoa, Pai, de uma forma especial a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor continue nos fortalecendo em Ti, nos fortaleça na Tua palavra, porque é de lá, é da palavra que sai o nosso fortalecimento, o consolo para a nossa alma. Pai, abençoa a Tua igreja. É essa oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus. E a igreja diz... Amém, irmãos? Glória a Deus. Só os avisos aqui. Domingo de manhã nós temos escola bíblica dominical. Amém? Vem para a escola bíblica dominical aprender a palavra do Senhor. Começa às 8h45 a oração, 9 horas a palavra. Então 9 horas em ponto inicia e 10 horas termina. Todos os dias, os domingos pela manhã, estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E é um convite nosso aí, para que você, Igreja do Senhor, participe e aprenda mais da palavra de Deus. Sexta-feira também tem 19 horas ou 19h30? 19h30 tem encontro com as mulheres aqui. Qual que é o tema? Mulheres fortes em tempos difíceis. Então todas as mulheres da igreja estão convidadas. É um bate-papo aqui na igreja só para as mulheres. Vem para cá na sexta-feira, amanhã, em nome de Jesus. Vem para cá e aprender, ministrar, ser ministrada. E eu tenho certeza que você será abençoada aqui no nome de Jesus. 19h30 com as mulheres. E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Não fique em casa, venha adorar o Senhor. E após o culto tem uma cantina deliciosa, eu garanto para vocês que tá bom. Foi minha mãe que fez, no fogão de lenha, caldo de ervilha, irmãos, tá gostoso demais. Já podemos pegar uma colherinha lá para experimentar e tá aprovado. Vai lá na cantina, abençoa, senta lá, bate um papo em nome de Jesus. E eu tenho certeza que você vai abençoar a cantina e ser abençoado, amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Do Apocalipse. Natália, olha aí para domingo pra você ver. Som, ei. Ele só vai tocar aqui uma comigo. Não, mas deixa ele ali.